Self é uma palavra em inglês que refere a si mesmo, vamos dizer assim, né? Myself. Tem até um filme que era Me, Myself and Irene, com Jim Carrey, né? Mas o self foi utilizado pelo Carl Gustav Jung, né? Um suíço, né? Era um psiquiatra suíço, foi até o queridinho do Freud, né, durante um certo tempo, mas aí depois os dois divergiram, né? O Jung, então, era um psiquiatra suíço que trabalhava com esquizofrênicos, né? O Freud só trabalhava com neuróticos até. Disse que quando Freud visitou Jung, ele ficou muito espantado. Como é que tu tem paciência de ficar ouvindo aquela pessoa tão feia, né? O Freud estava acostumado com burguesas de Viena, né? O Jung ele vai desenvolver então uma série de conceitos um pouco divergentes de Freud. Então, em Freud, que é o que a gente conhece mais, nós temos a primeira tópica, que é a do inconsciente, do pré-consciente, subconsciente, e a da consciência, e a segunda tópica, que é a mais conhecida, que é o do... Na versão em inglês ficou ego, superego e id, né? O Jung traz o self nessa discussão como uma espécie de o que eu realmente sou, né? Distinto, então, daquilo que eu penso que eu sou. Então, o ego é uma espécie de ilusão, uma imagem que o sujeito faz de si próprio, né? E que pode estar em desacordo com o que ele realmente é. E aí há toda uma discussão, tanto em Freud quanto em Jung, que tu precisa tomar mais conhecimento real daquilo que tu realmente é, e que não é o que tu chama de Aurélio ou de Regis, né? Isso são as nossas imagens. Essas imagens não coincidem com o que nós realmente somos. Quem nos vê de fora nos vê de uma outra maneira. Nós mesmos, agora a gente já está acostumado, né? Mas quando não era tão comum gravador ou vídeo, né? A gente estranhava muito quando ouvia a própria voz, porque como nós ouvimos é sempre uma voz muito mais grave, retumbante, de melhor qualidade do que numa gravação. Uma gravação, a minha voz é essa coisinha fininha aí, esganiçada, né? Mesmo pessoas com lindas vozes têm essa impressão, tá? É estranho porque ouvimos de um outro jeito. A imagem também. Então eu sou assim, eu sou o cara mais baixo dessa turma, eu sou esse pau de vira-tripa, sei lá, várias expressões. As pessoas se estranham muito quando veem a própria imagem, o próprio som, de maneira mais objetiva. Claro que existe toda a questão da distorção, então uma câmera muito de perto vai deixar o teu rosto mais afunilado, mais comprido, uma câmera com uma lente mais larga vai te mostrar mais quadrado, tudo isso ocorre, por isso que é difícil, às vezes, saber como se realmente é, como é que as outras pessoas me veem, isso não é uma coisa óbvia, né? A ideia do fotorrealismo é bastante ilusório, né? Mas, enfim, em relação a quem sou eu, como é que é a minha personalidade, como é que eu sou uma pessoa agradável, eu sou uma pessoa simpática, eu sou uma pessoa justa, eu sou uma pessoa moral, eu sou uma pessoa malvada, né? E isso é muito mais difícil da pessoa ter uma visão realista, equilibrada, né? E então essa diferença entre como eu me vejo e como eu efetivamente sou, ou ainda uma terceira coisa, como as outras pessoas me veem, que não é exatamente o que eu sou, todas essas questões estão relacionadas a essa noção. Existe algo que é o que eu sou de fato, né? Então, o Jung vai criar. Aí eu não sei bem, essa terminologia do Jung, para mim, é sempre muito esquisita. Eu nunca tive muita paciência de entender com carinho, e, claro, isso leva a distorções. Mas então é um arquétipo, né, um dos arquétipos, são conceitos importantes para o Jung, né? São os conceitos fundamentais ou mais antigos, né? Tem toda a discussão dele com a cultura, então, a questão dos símbolos, como é que isso vai aparecer nos sonhos, né? Então, em uma interpretação de sonhos a Jung, se aparecer, sei lá, rei, Deus, alguma coisa assim, é sempre o self, né? Sempre é uma tentativa de representação de algo do self que eu posso rejeitar, né? Então, o self, ele, por um lado, pode ser melhor do que eu penso,
melhor do que a minha imagem de mim mesmo, eu posso, então, ter uma visão distorcida para equilibrar, né? Então, eu não quero me destacar muito, eu não quero ser alvo, então eu posso até me subestimar como uma forma de proteção, né? Mas também é muito comum a pessoa exagerar, né? A pessoa ter uma ideia de grandiosidade que ela não tem. O self também vai ter essa característica de um lado positivo, um lado negativo, as sombras, se não me engano, que ele chama, que seria uma parte que a gente tende a não reconhecer, né? Eu traduzia a sombra, quando eu era mais jovem, eu dizia, é o rabo, né? Porque a sombra é uma parte que tu não vê, né? E o rabo tem aquelas piadas, né, do pessoal que não olha para o próprio rabo. Na nossa linguagem aqui do Rio Grande do Sul, pelo menos, tem essa... Tu não deixou um rabo lá atrás, né? Deixou a porta aberta, o rabo que está ali atrasado. Então, a sombra eu sempre traduzi dessa maneira mais zombeteira, mas eu tenho muita má vontade com Jung, eu possivelmente não sou um leitor de Jung, né? Eu gostei muito de um livro em que o Jung é um personagem, né? Mas ele entra lá como um terapeuta meio malandro, né? Mas que faz bem para o seu paciente. Não, o Jung faz bem para o paciente, eu não tenho pouca dúvida. Realmente, pessoas que querem um calmante, né, realmente vão ter um calmante em Jung, né, e o self é parte disso, né, você vai ser um ser integrado, você é mais importante do que você pensa que é. Como dizia um crítico dele, que o Feistel, que era um psicanalista que era também pastor luterano e que era discípulo de Freud, né? Quer dizer que essa ideia do self é uma ideia de você ter um pequeno Buda e um pequeno Apolo em cada ser, né? Essa coisa do Jung, que ele tinha esse flerte com o orientalismo, né? Com essa ideia integrativa do budismo, que a gente já falou aqui, no que é budismo, com essa coisa mais ocidental, mais grega, a do Apolo, né? Da coisa de você pode, você é poderoso e tal, você tem todos, Nietzscheana, né? O super-homem do Nietzsche. Bem, isso é uma parte da questão do self. Eu acho que é muito chute do Jung, né? Como quase tudo que o Jung escreveu. O Jung, pessoalmente, ele tinha uma vida que é assim, aquele sonho de todo HQH, né? Que ele tinha uma esposa fiel, aquele monte de filho, ele era o chefe, o cabeça da família, era o provedor, estava tudo certo, então realmente ele teve uma vida muito tranquila, ele ficou na Suíça, dizem que ele colaborou, quer dizer, dizem não, há várias evidências de que ele colaborou com aquele regime do país vizinho, inclusive ele era o único permitido para falar de psicanálise na Rádio Berlim. Então isso evidentemente agora surgiram documentos aí, não, mas ele passava informações para os aliados, ele traiu aquele lado que ele tanto simpatizava assim explicitamente, embora tenha permanecido na Suíça até não tenha participado diretamente do conflito. Dito isso, eu não acredito muito nessa ideia, porque o que acontece, Gerhard Vincent, né, Vincent em francês é Vincent, né? Ele dizia que jamais será escrita a biografia exaustiva de homem algum. Por quê? Porque o próprio que escreveria, ele se censura, né? Nós nos autocensuramos e nós não nos conhecemos, né? O Voltaire tem aquela frase, né? Seria muito bom a pessoa conhecer a si mesmo, só que só Deus pode exercer isso, né? Nós não somos capacitados para visitar o nosso interior, para conhecer a gênese das nossas vontades, o que está quais são os elementos constitutivos da nossa vontade. Nós conhecemos a nossa vontade, nós sabemos, quer dizer, um estado mais ou menos de eutimia, pelo menos, ou de equilíbrio, de vínculo com a realidade, como você fala, em termos, né, de psiquiatria, nós conhecemos nossa vontade, mas nós não podemos acessar a gênese disso. Não acredito nisso, eu acho que Voltaire estava certo, né? Só Deus pode saber. E o outro, né, por isso que, completando essa coisa de não poder escrever a biografia exaustiva de homem algum, o outro não vê tudo, né?
A visão do outro sobre você. Não vê tudo. Agora, essa ideia de integração, de você ser, de conhecer e tal, eu acho uma bobagem. Claro, é um bom calmante, é um bom exercício para as pessoas, né? Eu acho que a ideia do pequeno Buda e do pequeno Apolo, que para nós parece uma ideia bocó, para mim parece uma ideia bocó, não sei se você concorda que ela é uma ideia bocó, a maior parte das ideias bocós, elas fazem bem para as pessoas. As pessoas recebem ela muito bem porque ela é tranquilizadora, né? A pessoa consegue compreender aquilo. Qualquer QI 50 compreende uma ideia bocó. Qualquer QI 50, ou abaixo de 50, compreende. Você vai ter uma vida integrada, legal. Vai ser muito bom. Você vai ficar feliz. Veja as coisas de uma maneira com leite cor-de-rosa. Eu estava tentando descobrir qual foi a palavra que o Jung usou, se ele usou em inglês mesmo, mas não consegui descobrir. Não tenho muito mais, não tem nada para dizer, na verdade, sobre o conceito de Jung, porque eu não conheço ele em detalhes, né? O Jung me parece uma figura, como tu bem destacaste, bastante interessante. Eu penso que as ideias dele, que não são lá grande coisa, são mais distorcidas pelas pessoas que acham que defendem. Então, é um fenômeno muito engraçado. As pessoas que supõem estar defendendo, elas fazem uma caricatura ainda mais ridícula das coisas. Então, os junguianos acho que distorcem. Os junguianos, assim, que leram meia dúzia de livros, ou leram tudo e não entenderam, foi cada vez piorando o entendimento. Mas eu, particularmente, não li nada substancial de Jung, li trechos, né? Li comentários a respeito dele, li sobre Jung em biografias de Freud, fazendo contraste, né? Então, realmente, para mim, o conceito de self é essa generalidade, né? Que aparece em Freud também. Freud, em algum momento, já não me lembro mais quando, ele diz que onde o id estava, o eu deve estar, o ego deve estar, né? Nesse sentido de que tem que passar pelo ego, né? O ego é um problema, né? A imagem é um problema, mas não tem outro jeito, né? Os lacanianos vão dizer que tu sempre olha para trás, né? Tu viu o que tu já foi, né? E que tu vê o que tu suportou aceitar que tu é. Tu não aceita tudo. Mesmo quando uma pessoa se desqualifica, essa é uma forma de se defender de alguma coisa que para ela é ainda mais insuportável. Eu sou burro, né? Então a pessoa diz isso às vezes para dar desculpa, para justificar o fato de que, na verdade, ela não quer nada, né? Ou ela quer coisas erradas. O caso clássico, eu sempre dou exemplo assim, bem cotidiano, né? É a questão da pessoa que fuma e diz que quer parar de fumar, né? E nunca para de fumar, né? Um dia eu paro, a qualquer momento que eu quiser eu paro, né? Não, é difícil, é realmente difícil. E a pessoa, eu deveria parar, mas deveria em que sentido? Por qual objetivo? Eu tenho controle sobre isso? Tem um lado bom de fumar? Então tem esse problema. A pessoa gosta de fumar, ela diz às vezes até por conformidade social que ela acha horrível, mas ela não acha horrível, ela acha bom, né? No frigir dos ovos, na média, ela acha bom, ela acha ótimo, né? Só que é feio, né? Então, na época do Freud e do Jung, a grande questão eram as questões sexuais, né? A vida amorosa e afetiva e sexual, nesse sentido. Falar de Freud, falar de Jung vai envolver isso. O Jung faz críticas ao monismo de Freud, né? Então ele vai dizer que não, esse modelo não funciona porque tem essa obsessão pelo monismo, né? Mas o Jung vai ser também recheado desses escândalos, né? Ele vai ter relacionamentos com pacientes, inclusive, né? Eu não posso jogar pedra no Jung, mas há de se registrar esses detalhes. A questão aí com o socialismo anti-marxista, eu não sabia, na verdade, fiquei sabendo agora neste vídeo, na gravação deste vídeo. Mas é aquela coisa, né? Também o pessoal da França diz que é todo mundo da resistência. Na verdade, a maioria é colaboracionista.
mataram alguns e rasparam o cabelo de alguns que eram bode expiatório, até uma maneira, nós não somos que nem eles, né? Mas, enfim, tendo matado, até fica difícil de eles testemunharem que havia mais gente envolvida, né? Então, foi a expurgos e a queimas de arquivos, isso sempre acontece. No caso de Freud, tem o problema lá dos arquivos, dos textos dele, que houve uma denúncia lá do Masson, o nome do cara é Masson, né? Que vai dizer que tinha uma coisa que o Freud estava encobrindo. Eu fiquei sabendo agora durante este vídeo que tem esse outro lado aí do Jung, não sabia. Na França teve o Paul Claudel, né? Paul Claudel, caso, poxa, um cara admirável, mas, né? O irmão da Camille Claudel. Mas essa questão do leitor de Jung você colocou num ponto fundamental, né? E aí nós podemos unir essa questão do junguiano, do leitor de Jung e junguiano, tá? E do self. Por que isso harmoniza? Porque isso faz parte do harmonizar-se. Eu vou descobrir quem eu sou. Sim, você vai descobrir uma versão, e essa versão vai te acalmar. E essa versão tem a ver com o viés de confirmação. Eu lembro disso porque eu era adolescente e era marxista-leninista e era afiliado ao PCB. E aí eu fui ler as obras completas de Lenin. Eles mandaram uma edição que tinha sido feita em Portugal, na época não podia fazer no Brasil, mas em Portugal foi feita as obras completas de Lenin. E eu fiquei admirado, realmente. E hoje, sendo de direita, eu tenho uma admiração pela capacidade de escrita, de raciocínio de Vladimir Lenin. Realmente é uma pessoa muito capaz. Me parece até, o texto dele me parece mais completo, mais a forma de pensar do que o próprio Marx, né? Porque ele une as questões práticas, efetivas, com todo o cabedal marxista e com todo o cabedal do que ele considera o materialismo, né, dialético. Vai buscar, então, uma série de fontes filosóficas importantes. E aí na época, eu li aquilo, beleza. Agora, eu passava batido, e eu me dei conta depois disso, pelas críticas que Lenin fazia e que se aplicavam ao comportamento da esquerda depois dele. Ali tinha críticas ao que seria o stalinismo, tinha críticas ao que seria o trotskismo e tinha críticas, sobretudo, ao que seria o esquerdismo. Lenin jamais admitiria o woke. Jamais a maneira como estavam militando, ele não aceitaria. Não era isso que ele queria. Mas eu não vi. Quando eu li Quando Marxista-Leninista, eu não enxerguei isso. O meu viés de confirmação lia, mas eu não absorvia. Então eu acho que tem muito isso. Isso é um pouco essa ilusão do self, eu vou chamar de ilusão do self. Porque é claro que eu vou encontrar o self, vou encontrar aquilo que me preenche, que o pequeno Buda e o pequeno Apolo vão se conciliar em mim, e eu serei um pequeno Buda e serei um pequeno Apolo. É fácil se colocar na presença, né? O junguiano, ele se harmoniza. Eu vejo as pessoas junguianas, elas têm aquela paz, são bastante tolerantes, geralmente, tal. Elas são quase místicos e tal. Aquela coisa que pensam que seja o monge budista. O monge budista não é isso, mas eles pensam que seja isso. O ideal é esse, busca o ideal por um viés de confirmação. Como os marxistas-leninistas leem Lenin, e por um viés de confirmação, Lenin pensa como eu sou um bom leninista. Você não é um bom leninista, e talvez um junguiano não seja um bom junguiano. Não sei. Teria que estudar mais profundamente as questões de Jung. Eu fico nessa questão do self, que é essa conciliação entre o pequeno Buda e o pequeno Apolo, que seria essa fusão, conhecer-se a si mesmo, ser o que você é. Ser o que você é. É uma proposta linda, né? Mas, a meu ver, filosoficamente, ou concordando com Freud e com Lacan, você construiu aquilo, né? É uma narrativa que você constrói que te acalma, né? Você construiu, você acredita naquilo, tá tudo bem. Acreditar em algo, estar conciliado com algo,
deixa a pessoa realmente mais calma, né? Ela não fica tão agitada. Pode fazer bem. Eu acho que pode. Por esquizofrênico, então, já que Jung tratava esquizofrênico, é uma boa, né? Ele acreditar que aquilo que ele acredita tá ótimo. É quase uma conciliação também. Na ausência, na época, não existia os antipsicóticos, fármacos antipsicóticos que nós temos hoje, né, que são bastante eficientes. Não tinham, claro, já existia alguma coisa, mas não com a eficiência, longe de ter a eficiência dos atuais antipsicóticos. Mas é isso, eu acho que Jung, claro, a gente faz crítica a Jung e tal, mas, poxa, é claro que ele contribuiu para o debate, não dá para pegar e jogar fora, né? Dizer assim, vamos descartar, é um mau elemento. Não é um mau elemento. A vida que ele teve, eu queria ter. Realmente muito bom. No lacanismo também tem o mesmo problema que eu comentei, ou seja, os lacanianos às vezes gostam mais dos defeitos ou das pirações do Lacan do que as contribuições interessantes que ele tem. E isso é normal, né? As pessoas gostam, às vezes, de lixo, né? Esses autores viveram vidas ou longas ou muito produtivas, né? Escreveram... Então, eles são os maiores opositores deles mesmos. Eles são as pessoas que mais, às vezes, os desmentem, né? E em que momento eles estavam certos? No último? Duvido muito, né? Então, eu não sei bem qual é o conceito de self que o Jung tem, não sei da história desse conceito, mas assim, se ele diz que é ser o que se é, está errado. Obviamente não se trata disso, porque a gente já é o que é. A questão é aceitar ou ter consciência, conseguir suportar na consciência uma imagem menos enfeitada ou autodepreciativa de maneira confortável, uma imagem menos reconfortante de nós mesmos. Porque em qualquer uma dessas grandes linhas, Freud, Jung, Lacan, né, a ideia olha, é difícil aceitar o que a gente é. Então, a gente faz uma filtragem. Aquilo que nós usamos para trabalho, para viver, né, é uma imagem censurada de nós mesmos. Só que aqui a censura dá a impressão de que a gente esconde só as coisas ruins, a gente esconde coisas boas junto, né, coisas importantes. O objetivo desse autoconhecimento não é você pior de propósito, não. É ter consciência para tu poder tomar decisões mais conscientes, né? Em vez de usar um algoritmo, digamos assim, né, como as grandes mídias sociais utilizam, né, às vezes tem que chamar alguém para parar, olhar o caso concreto e ver, não, a minha decisão então vai ser de liberar isso, de não liberar aquilo. Essa é a ideia em todas essas linhas. O self então, ter uma melhor noção de si mesmo, né? Que a gente já é o que a gente é. Mas a gente seria um pouco melhor, ou não, talvez, se a gente aceitasse melhor o que a gente realmente é, para poder tomar decisões mais coerentes com as nossas reais necessidades e valores, na verdade. Só o último 30 segundos para dizer que fiz análise com várias psicanalistas, sempre mulheres, obviamente. Já tratei desse ponto aqui, né? A minha misandria me levou a isso, mas a junguiana foi a mais interessante. Não sei se porque ela era junguiana ou se porque ela era a mais bonita de todas. Esse comentário é muito divertido, mas eu vou me abster de comentar.